Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, família Orações e Canções. Eu sou o seu Padre Douglas e nós vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15, sábado, 8ª da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Família Orações e Canções, o final do Evangelho de Marcos tinha o propósito de inspirar a igreja primitiva a ir pelo mundo inteiro proclamar o Evangelho a toda criatura. Percebam que o Evangelho está recapitulando as aparições meditadas durante a semana. Marcos cita a aparição a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús e aos 11 apóstolos. E é interessante que no texto de hoje, Jesus repreende os 11 apóstolos. Primeiro ponto, a falta de fé. Jesus repreende seus apóstolos porque não creram. A ressurreição pedia a fé dos apóstolos. Bastavam crer. Porém, nosso Senhor deixou provas, porque os apóstolos dependiam ainda de sinais humanos. São João Crisóstomo nos diz o seguinte, que a pedra do túmulo não foi removida para Jesus sair, mas para os discípulos entrarem e pudessem crer mais facilmente em sua ressurreição, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ensina-nos São João Crisóstomo alguns sinais interessantes, Quando Pedro e João entram no túmulo, encontrou as faixas deitadas, ou seja, não mexidas e nem sumidas, mas deitadas, ou seja, no momento da ressurreição, simplesmente Jesus saiu e deixou as faixas deitadas. Depois, o pano da cabeça, não junto com as faixas, mas enroladas num lugar à parte, ou seja, Nosso Senhor, após simplesmente se levantar, deixando as faixas deitadas, ele tira o pano e desenrola da cabeça e coloca num lugar à parte. São sinais. Cristo deixou sinais da ressurreição porque o coração dos discípulos não estavam preparados para aceitar facilmente a fé nessa ressurreição, na ressurreição do nosso Senhor. Eles acreditavam na ressurreição no último dia. Basta lembrarmos do diálogo de Jesus com Marta e Maria por ocasião da morte de Lázaro. Teu irmão ressuscitará. Olha a resposta, sim. Ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então, eles acreditavam nessa ressurreição. E interessante
que Santo Tomás vai nos ensinar sobre essa questão da falta de fé. Vai nos ensinar, Santo Tomás de Aquino, que a falta de fé é contra a natureza humana. Isto é, o ser humano foi feito para crer e crer em Deus. Precisamos crer, entregarmos tudo a Deus. A falta dessa confiança, dessa entrega, revela-nos que existe algo de desordenado no nosso coração. A fé faz parte da nossa saúde espiritual. E o que isso gera? A dureza do coração. A falta de fé gera dureza do coração. Por isso, no texto, Jesus exorta a falta de fé e a dureza de coração. Então percebam que essa dureza de coração acontece quando nós entramos em contato com os sinais de Deus, a Sagrada Escritura, aquilo que é divino. Quando nós entramos em contato com o divino sem acreditar, então o nosso coração se endurece. Quando eu estudava teologia, me chamava muito a atenção em uma frase, quando Moisés vai expor para o faraó tudo aquilo que Deus ia fazer. Então tem uma frase que diz o seguinte: então Deus endureceu o coração do faraó. O texto está nos mostrando justamente isso, que quando nós temos contato com as coisas de Deus e reagimos sem fé, a consequência é que o nosso coração fica endurecido. Por isso, família, orações e canções, nós que somos tocados pelas realidades divinas o tempo todo, por causa da missão, estamos evangelizando, rezando, entregando nos momentos de missão a nossa vida por aquele momento. Nós precisamos estar em oração constante. Não podemos correr aquele risco de achar que já estamos prontos, que não precisamos mais de rezar e simplesmente transmitir o conhecimento que já temos. Porque se a oração cessar, nós corremos um grande risco. Ou seja, essas realidades divinas, elas vão ficando comuns e, consequentemente, nós vamos esfriando na fé. Então a fé, ela precisa crescer sempre, dia após dia. Por isso Jesus deixa os sinais da ressurreição, para que o testemunho dos apóstolos se tornasse mais eficaz, como nos mostra João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo de 1 a 2, o que vimos e ouvimos, e nossas mãos tocaram, disso damos testemunho. Os discípulos acreditaram na ressurreição porque viram a ressurreição. E é justamente essa fé dos apóstolos é que provoca a fé em nós também. Por isso Jesus então exorta e pede aos apóstolos para crer, para que não tenham o coração duro, como nos ensina o capítulo 14. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. São dois riscos que nós corremos. Então é importante, nas linhas da Sagrada Escritura, deixar que a ressurreição do Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que através do testemunho dos apóstolos, as grandes testemunhas da ressurreição. Por isso que eu gosto sempre de dizer o seguinte: os primeiros mártires, os apóstolos, são um grande testemunho da ressurreição, porque ninguém entregaria a sua vida por causa de uma mentira, mas realmente por causa de uma verdade concreta, porque sentiram sinais. E esses sinais abriram a inteligência e a fé. E eles acreditaram porque viram a ressurreição. Então, uma verdade tão palpável, tão concreta,
que não cabia negação, mas simplesmente a entrega da própria vida. Amém. Eu te peço, Senhor Jesus, neste momento, uma bênção especial a essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Faça, Senhor, com que essa pessoa possa crescer de fé em fé, dia após dia. Aumente também, Senhor, a minha fé cada vez mais. Nós queremos, Senhor, ser missionários, pessoas que são tocadas pelo divino, mas que tenhamos também uma fé viva, oração constante, para que as realidades divinas, as realidades, Senhor, que brotam do teu coração, possam ter realmente o efeito em nossos corações, da forma como agrada a Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, uma bênção especial a essa pessoa, para que ela possa ter uma fé cada vez maior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa reflexão. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que eu vou estar rezando por você. Amém.